Olá pessoal, hoje vamos falar sobre figuras de linguagem. E para iniciar nossos estudos, vamos ler esses versos de Luís de Camões. Assim que a vida e alma e esperança, e tudo quanto tenho, tudo é vosso, e o proveito disso eu só o levo. Observe que no primeiro e no segundo versos há uma gradação de ideias. O poeta primeiramente cita a vida, depois a alma, depois a esperança e finalmente retoma e resume com a palavra tudo, todos os elementos citados. Com esse recurso, o eu lírico acentua seu amor e sua entrega total à mulher amada. Note também que a conjunção e foi empregada 4 vezes. O poeta poderia ter empregado a vírgula para ligar algum desses elementos, mas preferiu ligá-los com a palavra e, pois assim torna o texto mais enfático. Esse recurso é chamado de polissíndeto. Síndeto é igual a conjunção. Recursos expressivos que buscam produzir sentidos não convencionais ou não literais, como a gradação e o polissíndeto, são tradicionalmente chamados de figuras de linguagem. Podem se dar no nível fonológico, morfológico, sintático e semântico. Assim, definimos figuras de linguagem como os recursos, que são palavras, expressões, repetições, utilizados com a finalidade de produzir determinados efeitos expressivos. As figuras de linguagem são mais frequentes em textos literários, mas podem ser encontradas também em textos publicitários, jornalísticos, dentre outros. Embora o estudo das figuras seja mais comum no âmbito da linguagem verbal, elas ocorrem também em linguagens não verbais ou mistas, como na fotografia, no cinema, na pintura, dentre outros. A fim de se preparar melhor para estudos literários e linguísticos, conheça agora algumas figuras de linguagem. Vamos estudar a comparação e a metáfora a partir desses versos de Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Observe que nos versos o eu lírico procura definir o amor, mas não o faz de modo objetivo, conceitual, e sim de modo figurado, associando o amor a fogo, ferida, contentamento e dor. O eu lírico sugere que ele queima, alegra e dói. Considere esses enunciados. Amor é como fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. No primeiro enunciado, em amor é como fogo, há uma comparação, explicitada pela conjunção como. Nesse caso, ocorre a figura chamada comparação. No segundo enunciado, em amor é fogo, também há uma comparação, porém ela está implícita e não há a presença da conjunção. Nesse caso, temos uma metáfora. Assim, nos versos de Camões, o amor é definido de modo figurado por meio de metáforas. Sendo assim, ele define: comparação é um recurso de expressão que consiste no estabelecimento de um paralelo entre dois termos com sentidos diferentes. Metáfora é um recurso de expressão que consiste no emprego de uma palavra no lugar de outra, em decorrência de uma comparação subentendida. Vamos agora estudar a metonímia a partir desses versos de Laço de Fita de Castro Alves. Na selva sombria de tuas madeixas, nos negros cabelos da moça bonita, fingindo a serpente que enlaça a folhagem, formoso enroscava-se o laço de fita. Meu ser que voava nas luzes da festa, qual pássaro bravo que os ares agita, eu vi de repente cativo, submisso, rolar prisioneiro num laço de fita. O laço de fita no qual o eu lírico se enlaçou e do qual ficou prisioneiro representa, na verdade, a própria mulher amada, por quem ele tinha se apaixonado na festa. Como entre a mulher e o laço usado por ela há uma relação de interdependência, já que o laço é um adorno que ela usa no cabelo, dizemos que laço de fita é uma metonímia da mulher amada. Definimos metonímia, é uma figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, com base em uma relação de interdependência ou de proximidade entre elas. As relações de interdependência podem ser expressas pelos seguintes tipos de substituição. Da obra pelo autor, você já leu Machado de Assis?
A indagação aí se ele já leu determinada obra de Machado de Assis. Do produto pela marca Passe Bombril para tirar a mancha. Ele está se referindo ao produto palha de aço e não necessariamente à marca Bombril. Do todo pela parte, meu coração sofreu muito com aquela situação. Aí ele se refere à pessoa que está sofrendo e ele usa a parte, que é o coração, para se referir à pessoa. Do plural pelo singular, a mulher continua sendo discriminada. Aí é uma referência a todas as mulheres, que é plural, e não ao singular mulher. Não é unicamente uma mulher, e sim todas as mulheres. Do que está dentro, que é o conteúdo, pelo que está fora, que é o continente. Sempre gostou de um bom prato. Aí ele se refere a alguém que gosta muito de comer, né? Da comida. E ele faz uma referência ao prato, que é onde se coloca a comida. Do efeito pela causa e vice-versa. Mantenho-me com meu próprio trabalho. Ele se refere aí ao dinheiro, ele vive com o dinheiro que é proporcionado pelo trabalho que ele executa. Do objeto pela matéria, esta cidade é cheia de concreto. Ele se refere aí ao concreto porque os prédios que compõem a cidade são feitos de concreto. De um objeto pelo lugar de onde ele provém. Que tal uma porção de camembert como entrada para o jantar? Aí ele está se referindo ao queijo, que veio de Camembert, que é uma cidade da França. Então, o queijo é conhecido pela cidade de onde ele veio. Do concreto pelo abstrato. O terrorista foi localizado pela inteligência francesa. Aí ele está se referindo aos especialistas em segurança. Essa expressão inteligência francesa são esses especialistas. Da pessoa pelo instrumento que ela utiliza. Você é um bom garfo. Então, ele é uma pessoa que come muito. Aí ele se refere para caracterizar, né, o fato da pessoa ser comilona, ele usa o instrumento garfo. Vamos falar agora da antítese e do paradoxo através desse soneto de Luís de Camões. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa juntamente choro e rio, o mundo todo abarco e nada perto. É tudo quanto sinto, um desconcerto. Da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio. Agora desvario, agora acerto. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos, e é de jeito que em 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por que assim ando, respondo que não sei, porém suspeito que só porque vos vi, minha senhora. Observe que o eu lírico se encontra em um estado emocional contraditório, uma vez que é capaz de chorar e rir ao mesmo tempo. Há momentos em que ele tem esperanças e outros em que desacredita de tudo. Há momentos em que está no mundo real e outros em que voa e se desprende da realidade. Há momentos em que enlouquece e outros em que se acha lúcido. Essas oposições que expressam o estado conflituoso do eu lírico, em razão dele estar apaixonado, podem ser observadas nesses versos. Da alma um fogo me sai, da vista um rio, que em vivo ardor tremendo estou de frio. A oposição entre fogo e rio no primeiro verso constitui uma antítese, e entre vivo ardor e tremendo de frio no segundo verso, um paradoxo ou oxímoro. Sim, dizemos que a antítese é um recurso de linguagem que consiste em aproximar palavras ou ideias de sentidos opostos. Paradoxo ou oxímoro é um recurso de linguagem que consiste em fundir elementos opostos, excludentes, em uma única ideia, constituindo uma afirmação aparentemente sem lógica. Desejamos bons estudos a todos.